Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda! E hoje nessa live nós vamos falar de um assunto bem feminino. Quem aí já sofreu com menstruação? Levanta a mão! Bem feminino, né? Só as mulheres têm esses perrengues com o período menstrual. Yes! E hoje nós vamos falar então sobre essa questão. Vamos fazer as pazes com a nossa menstruação para aumentar a nossa leveza, para aumentar o nosso sucesso, aumentar as nossas disposições, os nossos resultados? Topa conversar sobre isso comigo hoje? Bora lá? Bora também mandar essa live para mais alguma amiga sua que tem assim problemas em conciliar período menstrual com o seu trabalho, em conciliar essa questão aí de TPM, dores e tal no seu dia a dia. E isso torna o seu movimento de colocar o talento no mundo pesado. Fica difícil trabalhar com cólica, fica difícil trabalhar desse jeito. Meu Deus, quem inventou isso? A gente sabe quem inventou, né? Mas quem bagunçou isso? Nós bagunçamos isso. E aí vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão toda aí. Ai, ai. Me conta como é que está a terça-feira aí? Cafezinho muito bom. E nós vamos que vamos, porque hoje o dia promete. Então vamos lá. A menstruação, para muitas mulheres, ela é uma caixinha de surpresa. Nunca sabe quando vem. Nunca sabe o que acontece quando abre a tal da caixinha. O que sai de lá? Ah, esse mês vai ser cólica. Não, esse mês vai sair irritação. Esse mês vai ter uma vontade imensa de matar uma meia dúzia. Ah, esse mês, vontade de chorar, que eu não aguento. Chora com comercial de margarina. No outro mês, nada. Um mês a menstruação adianta o fluxo, né? Outro mês ele atrasa. Um mês ele tem dor. Um mês ele não tem. E essa confusão toda nos deixa perdidas. Isso torna o nosso dia a dia pesado. Porque você não consegue olhar com amor, carinho, atenção para os clientes, para o teu trabalho, para o teu talento. Vou exemplificar aqui. Por exemplo, se o teu ciclo e o teu fluxo é muito intenso, o que vai acontecer? Você vai ficar desconfortável em ir atender um cliente, em usar determinada roupa, em não saber se é hoje ou é amanhã. E aí você acaba se sabotando em alguns aspectos que poderiam trazer resultados incríveis. Outra questão é a TPM. Muitas mulheres passam por ela de boa. Outras precisam ser enjauladas, porque afeta de uma maneira muito forte. E como isso vai afetar você, isso pode afetar todos à sua volta. Nos seus relacionamentos, nos seus resultados. Se você está azeda e mal-humorada, como que você vai conseguir atender um cliente ou receber uma objeção, um não, alguma coisa nesse sentido, já vai desestabilizar a sua paz. E aí, quando você se dá conta desses atropelos todos, você começa a achar que tem algum problema
E nem sempre é um problema. Às vezes é só uma questão de você parar e olhar para dentro de você. Depois que eu tive meus 2 filhos, eu entrei numa vibe de produtividade. Como assim eu não consigo mais produzir como eu produzia antes? Entregar resultados como eu entregava antes? Como eu não consigo mais atender as clientes na qualidade que eu atendia antes? Como que eu não consigo mais? E aí, nesse momento, eu comecei a olhar para tudo que me atrapalhava. E o período, o ciclo menstrual era algo que me atrapalhava. Tá atrapalhando. Eu tinha muitas cólicas, muitas dores. Era um ciclo irregular. Não tinha, né? Era uma festa surpresa. E era muito intenso. Muito intenso. Mulheres que têm ciclos intensos me entenderão. Era muito intenso. Muito intenso. Era uma enxurrada. Assim. Enfim. E aí eu comecei a olhar. E aí eu tenho a seguinte questão. Tudo que você não entende, não compreende, você não consegue resolver. Então eu comecei a olhar com mais amor e carinho para o meu ciclo menstrual, porque eu queria entender o que estava acontecendo ali, para daí poder criar soluções e tornar esse ciclo menstrual ou meu aliado, porque não tem como ficar inimiga de algo da natureza, não é mesmo? E aí, nessas minhas pesquisas e estudos, eu cheguei à conclusão de que o ciclo menstrual é uma rotina interna perfeita do nosso corpo. Existem padrões de funcionamento dentro dele. E isso me trouxe um alerta, um sinal muito positivo e muito interessante. Se tudo tem um porquê das coisas acontecerem dentro de mim, dentro do meu mês, dentro dessa minha ciclicidade, então eu posso encontrar esses padrões, encontrar essa rotina e me adaptar a ela, criando novos hábitos, criando novos fluxos de pensamento para tornar isso mais leve, mais gostosinho. E usar ao meu favor para eu poder ter mais lucratividade, para eu poder ter mais resultados, conciliando tudo isso. E aí eu comecei a olhar o seguinte ponto. Tá torto aqui meu batom, né? Não comecei a olhar isso, não. Aí eu comecei a olhar o seguinte ponto. Nós, mulheres, somos cíclicas. E isso nos faz únicas. E o que é essa ciclicidade? Temos 2 hormônios principais, que a gente tá falando do ciclo menstrual, tá? E esses hormônios, eles fazem assim. Quando um tá em alta, o outro tá em baixa. Quando um sobe, o outro desce. E eles ficam assim. E não é assim, tá? É um sobe, um desce, um sobe, um desce. E ficam nessa valsa, nesse ritmo gostoso, dentro do teu mês, dentro do teu ano. E tá tudo certo, e isso flui de uma forma bem gostosa, bem normal, bem... Pensa num ritmo gostoso de dançar. Se você gosta de samba, imagina um samba. Se você gosta de uma valsa, imagina uma valsa. Se você gosta, enfim,
do ritmo que você gosta. Aí eles dançam. Para os homens não existe essa dança. Existe um hormônio que segue reto. Por isso que para os homens não tem TPM, não tem essa... Uma hora tá de bem, uma hora tá de mal, uma hora... Né, que eles falam que a gente é bipolar, e a gente não é bipolar, é só cíclica. Né, uma coisa bem basiquinha, assim. E aí, isso nos torna diferentes dos homens. Os homens são lineares e nós dançamos essa valsa dos hormônios dentro de nós, que é o que faz esse movimento todo dentro da gente, de humor, de reações químicas e aparentemente no corpo, como dores corporais, espinhas, cansaço, pele mais ressecada, dores em algumas partes do corpo, enfim, cada mulher tem pontos específicos onde essa dança dos hormônios afeta. E aí, até aí tudo bem, né? Tá. Aí quando entrou o anticoncepcional. Vamos pensar assim, o anticoncepcional, ele entrou com a solução de prevenir os babies. Estavam vindo babies assim de carroçada, né? A turma tinha 7, meus avós, um teve 7, o outro teve 7 também, né? Só que 2 eram falecidos. A outra, né? Uma vizinha da minha avó tinha 14. A gente com 2 já leva um sufoco, imagina com 14. Então, o anticoncepcional veio para dar uma equilibrada nesse povo aí, nessa criação de babies aí pelo mundo. E só que, o que o anticoncepcional faz? O anticoncepcional, ele diminui essa dança entre os hormônios e fica uma coisa mais linear. Então, você, mulher, para de ter essas oscilações de humor e passa a ser mais linear. Então, para a produtividade, para o trabalho, para o dar conta, é excelente, porque a gente não tem mais o tempo de estar cansado, o tempo de estar mal-humorado, o tempo que está exausto, o tempo que está disposta, hoje quero mudar o mundo, e daqui uma semana você está assim... Ai, quero morrer. Ninguém me entende, ninguém me ama. Daí no outro você já tá melhorzinha, no outro você tá podre. E assim você vai. Então você fica mais estável, né? Só que o que acontece? Esses anticoncepcionais, eles acabam mascarando e escondendo coisas importantes que o nosso útero, com o ciclo menstrual, quer mostrar para nós. Eu tenho uma amiga que ela é mentora de espiritualidade e ela fala, a Fabiana Teles, ela fala que todo e qualquer ser humano foi gerado no útero. Então, olha a importância desse órgão no corpo feminino. Ele tem uma importância gigantesca. Você colocar vida no mundo. E quando você ignora essa máquina essa engrenagem dentro da nossa máquina, corpo, você começa a negligenciar coisas importantes de serem observadas e olhadas. Aqui eu não quero entrar a fundo nessa questão mais do feminino, dessa questão da cura do feminino, do útero, enfim, tem pessoas muito mais especializadas que trabalham com isso e que entendem muito a fundo essa questão de curar o feminino através de curas e de técnicas e olhares para essa questão da menstruação e do útero. Aqui eu quero olhar essa questão da menstruação, do ciclo menstrual, como algo que vai ajudar você a alavancar o teu trabalho.
a ajudar você a ter mais prosperidade, a ter uma vida mais leve, a poder conciliar teus papéis como mãe, como esposa, como administradora da casa, como administradora de um negócio, com esse olhar de fazer as pazes com a tua ciclicidade. Então, vamos olhar assim. Quando eu entrei na adolescência, que foi a minha primeira contato, né, com essa questão da menstruação, do ciclo, era muito irregular. Era muito irregular. Vinha ficar 3, 4, 5 meses sem vir e era aquela confusão. E aí o médico, então, na época, achou por bem, por melhor, não investigar o porquê que estava acontecendo isso, e sim, toma um anticoncepcional, esse bem fraquinho aqui, vai regular a tua menstruação. Perfeito! Agora sim, ficou bom. Aparentemente ficou bom. E aí eu fiquei, então, 10 anos consumindo aquela bomba de hormônios, né? Como as meninas que trabalham com isso falam, né? Essas bombas de hormônio. E mantendo a minha ciclicidade com cara masculina. Então eu tinha resultados, era uma coisa fantástica. E quando eu resolvi, então, ser mãe, né? Assim, eu quero ser maternidade e tal, parei com o anticoncepcional e fui, então, ter os meus filhos. E aí, depois de ter a segunda filha, foi onde tudo veio à tona, né? Então, vamos falar assim, depois de 10 anos sem consumir o anticoncepcional, por opção própria, né? Porque eu tenho... a ansiedade faz parte dessa pessoa, né? Então é uma luta constante. E o anticoncepcional misturado com a ansiedade não fez muito bem pro meu estômago, né? Então desenvolveu uma gastrite. E aí uma das coisas que eu tive que optar era isso. Então 10 anos sem. E ainda com 2 filhos, né? Caraca. Eu me sentia perdida. Eu me sentia muito oscilante. Eu tava uma hora de bem, uma hora tava de mal, uma hora tava querendo mudar o mundo, no outro instante eu já desistia de tudo. Era uma mistura de emoções e sentimentos, inseguranças, e aí em contrapartida era um ciclo menstrual bem doido, muito intenso, em fluxo, em emoções, em descargas no corpo, espinhas. Mexeu na minha libido, mexeu no meu humor, mexeu com tudo, dores no corpo, inchaço. E isso começou a me incomodar. E aí, quando eu entrei nessa vibe da produtividade, que eu comecei a perceber o que está me atrapalhando na produtividade, eu comecei a olhar para isso tudo. E levantar o tapete e olhar. Então, peraí, é isso a realidade que eu tenho? Como que eu posso melhorar isso? Então, a primeira pergunta que eu me fiz, que eu indico para você fazer também, é olhar para isso. Eu tô de boa, Eliane, tá mais ou menos bom assim, né? Meu ciclo, minha produtividade com meu ciclo, tô dando conta. Mas olha com amor e carinho para tudo que envolve o teu mês, nesse teu ciclo menstrual. E aí quando você olhar para ele, você olha com amor e carinho e diz, ele tem um padrão, ele tem uma rotina em que ele acontece. E aí em cima dessa rotina, eu posso me adaptar e usar isso para eu ter mais resultados, para eu ter mais lucratividade, para eu ter mais leveza nas coisas que eu faço.
Então, assim, qual foi o primeiro passo? Olhar para minha realidade. Olhar para aquilo que estava me incomodando, para entender, para criar soluções para isso. E o segundo passo foi, então, monitorar. Aí eu comecei a monitorar. Comecei a olhar assim, que dia sempre vem, para ver um padrão de 28 dias, 30 dias, 26 dias. Saiu esse padrão, identifiquei esse padrão, eu comecei a identificar o que acontecia um pouquinho antes, o que acontecia um pouquinho depois, o que acontecia durante o fluxo. Como que era o meu humor, como que o meu corpo se comportava. Tinha cólica, tinha dor, tinha intestino preso, tinha espinha, tinha dor de cabeça. Eu tinha muita dor de cabeça. O que acontecia? Euforia, falta de libido, estresse, querendo matar uma meia doce ali. Né? O que tá acontecendo comigo? E aí, depois disso tudo anotado e percebido, eu comecei a me antecipar aos sintomas. Opa, se uma semana antes de descer o meu fluxo menstrual, eu sinto dores de cabeça, eu me dá espinhas, eu sinto dores nas mamas, eu sinto mais vontade de comer doce, eu fico mais irritada, eu fico mais com o intestino preso, baixa minha libido. Opa, são sinais que um ciclo está encerrando e um novo está começando. O que eu preciso fazer? Opa, eu posso tomar chazinhos. Aí eu procurei a terapia dos chás, né? Que encontra chá para cada período, cada momento, né? Dessas 4 estações do período menstrual. Comecei a olhar para sementes que auxiliam nessa questão do hormonal, né, na alimentação, que frutas, que alimentos eu posso consumir em maior quantidade em cada período para ajudar a equilibrar esses hormônios. O que eu posso fazer, então, para amenizar os sintomas mais desagradáveis e potencializar outros sintomas que favorecem essa minha leveza, essa minha forma de colocar o meu trabalho no mundo e isso ser percebido pelas outras pessoas como algo que eu estou tendo leveza nisso, né? E aí, gente, o resultado vem. Quando você começa a fazer esse movimento de entender os padrões que estão envolvidos nessa rotina interna. Quando você começa a olhar para isso, faz parte da minha vida, eu não posso tirar, então o que eu posso fazer para me aliar? Eu posso me prevenir, eu posso me organizar e fazer com que esses sintomas e essa rotina interna trabalhem a seu favor. E aí com isso melhorou muita coisa na minha vida. E antes de falar o que melhorou, eu quero que você me diga aí, você sofre com essa questão da TPM? Você sofre com essas questões da menstruação? Me conta aí, que daí eu posso trazer mais sobre esse assunto, se te interessa. E aí, então eu comecei a olhar hoje, né, depois de... Faz mais de um ano. Nossa, vai fazer... Agora esse ano vai fazer o segundo ano que eu faço esse monitoramento, né? Esse olhar com mais cuidado para essa minha ciclicidade. E aí, mulherada do céu, começou a melhorar meus relacionamentos, tanto com os filhos quanto com o marido, porque aí eu entendi, eles estão iguais, eu que tô mais sensível para as baguncinhas deles. E aí eu comecei a conversar com eles, crianças, a mãe hoje tá mais irritada, então, né, ajuda a mãe aqui a não brigar com vocês.
Ajuda a mãe aqui a manter a calma e a postura, né? Começou a melhorar meu relacionamento com o marido, porque aí eu começava a entender melhor o tempo que eu estava com a libido mais em alto, o tempo que estava com a libido mais em baixa. Que o problema não era eu, nem ele, nem era só uma questão de se conhecer e adequar isso. Comecei a melhorar os relacionamentos com os clientes, com as outras pessoas. Porque aí eu comecei a entender o período que eu estava mais disposta a estar, a doar. Períodos que eu estou mais disposta a olhar para as coisas à minha volta, para os detalhes. Começou a melhorar a minha disposição, porque aí eu entendia em que momentos eu posso me puxar mais, em que momentos eu preciso olhar para o descansar, desacelerar um pouquinho. Comecei a melhorar a percepção do meu corpo. Ó, o que o meu corpo quer falar com essa dorzinha, com essa fisgadinha, com essa dorzinha de cabeça? O que ele quer me dizer com isso? Comecei a melhorar os meus resultados com o meu trabalho. Tanto na organização da casa, da administração das coisas do lar, quanto com os meus clientes. Os meus resultados financeiros começaram a melhorar, os resultados com os clientes começaram a melhorar, porque eu sabia exatamente a entrega e o momento que eu podia me puxar mais dentro da minha entrega, dentro dos meus movimentos. E uma coisa muito legal eu comecei a me sentir livre. Sabe assim, comecei a me sentir parceira do meu ciclo e não inimiga dele. Eu não precisava controlar ele e eu não precisava ser controlada por ele. Olha que interessante. Eu não precisava ser controlada pelo meu ciclo menstrual, eu não preciso mais depender de o humor que determina o meu dia, se eu tô na TPM que vai determinar meu dia. Não preciso mais disso. E eu não preciso também ficar controlando e manipulando o meu ciclo, que é algo natural, que é algo normal, que é uma rotina interna do meu corpo. E quando você começa a olhar para o teu ciclo menstrual como um aliado seu, mulher, os resultados vêm. As pessoas à sua volta que convivem com você vão ver o quão importante, o quanto melhora o seu relacionamento, seus resultados e tudo mais. Você se sente mais leve, mais liberta de muita coisa. Você não precisa mais seguir os padrões de produtividade masculino, porque você vai entender o seu padrão de produtividade, o seu padrão de dar conta. E aí você vai criar a sua performance. Legal isso, né? E isso liberta, isso traz leveza, isso traz resultados para o teu dia a dia. Se você tem um projeto incrível para pôr no mundo, olha para o teu ciclo menstrual, procura entender ele melhor, para saber qual que é o momento de você olhar com um olhar mais crítico. Qual que é o momento de você olhar para ele com um olhar mais visionário?
qual que é o momento de você colocar ele para o mundo, movimentar ele, colocar força de ação em cima dele? Qual que é o momento de você respirar, descansar, aliviar? Então, o convite hoje dessa live é: faça as pazes com o seu ciclo menstrual. Você vai ter leveza e muito mais resultados se você fizer isso. Certo? Mulherada linda do meu coração, espero que tenha ajudado muito a abrir os olhos, a tirar uma certa nebulosidade do seu olhar em relação a seu ciclo menstrual, ao seu período, a sua ciclicidade, e que isso possa te ajudar a ter mais resultados, a ter mais leveza no seu dia, e que você possa, do fundo do meu coração, se sentir plena e realizada com o trabalho que você realiza, com a vida que você está tendo. Não brigue com as coisas naturais do seu corpo. Faça as pazes com elas e se torne aliada, tá bom? Beijo no coração e até. Se esse conteúdo, antes disso, se esse conteúdo fez sentido para você, encaminha ele para uma amiga e ajude ela também a ter paz e fazer as pazes com os seus ciclos internos, tá bom? Beijo!